Vani, nossa relação com os animais é como fica a relação pós-morte com o animalzinho. Peraí. Vamos lá. Primeira coisa, é legal a gente entender o propósito deles na nossa vida, né? A gente sabe que todos nós estamos aqui em pleno processo de evolução e eles também estão, tá? Eles também estão. Lu, agora que eu me liguei a você, mas o seu cachorrinho tá bem? Você não me deu mais notícia? Tá tudo bem? Só me fala, tá? Se deu tudo certo lá na cirurgia. O que acontece? Eles têm uma vida curta, mas eles têm um propósito magnífico na nossa vida, assim. Na simplicidade, na forma em que eles vivem e no amor. Ah, sério, Lu? Sinto muito, viu? Sinto muitíssimo. Depois eu falo com você ali no privado, mas assim, receba meu abraço imenso, assim. Eu vou te explicar tudo agora e contribuir com todas as pessoas que estão passando por esse momento, pelo luto com o animalzinho que faleceu, tá? Então, voltando ao fio do raciocínio. O propósito deles, da nossa vida, é um real encontro de almas, sabe? Não tem acaso, gente. Quem vive a profundidade, sabe que não, assim, ó, e não tem nenhum que passe na nossa vida que não seja único. Você pode ir lá e adotar um novo cachorro hoje, ele vai ser muito diferente. Porque tem uma outra história, tem um outro propósito. Por isso que é legal a gente permitir sentir tudo que precisa sentir, sabe? Durante esses momentos de despedida. Porque o seu bichinho foi único. Ponto. E ele teve um propósito único que só você sabe. Sabe? Vocês dois tiveram toda uma estrutura nesse relacionamento de construção entre vocês dois. Se ele partiu, ele cumpriu. Ele cumpriu e eles sempre cumprem. Por que eles sempre cumprem? Porque há pureza. Porque há algo muito profundo que acontece. Então, o que acontece é que os amparadores dos animais, principalmente dos animais, eu falo os domésticos, né? Há uma colônia espiritual conectada ao magnífico mestre Kuthumi, mas há muitos seres vindos de muitos lugares que cuidam. Eu tenho relação muito forte com uma pleiadiana que trabalha numa das colônias, né? Que traz a força para a energia de Shambhala, quando a gente atua com os animais, tá? Tem isso também. Então, eles levam o nosso bichinho, eles cuidam, eles permitem que essa transição seja lenta. Então, nem sempre, lógico, tem caso e caso, né? Mas quando a gente tem uma relação muito forte, dificilmente eles partem no momento em que eles morrem. Às vezes eles ficam alguns dias ainda fazendo a transição. Então esse momento é um momento quando a gente olha da parte do animal para a transição para as colônias, onde ele está fazendo todo esse processo de depuração do corpo para o espírito, é bem delicado, porque eles estão diretamente conectados com a gente e eles estão sentindo tudo que a gente sente. Então aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar essa partida, ela complica um pouco mais as coisas. Então, o primeiro ponto, eu diria, que a gente precisa compreender e aceitar que esse é o desígnio. E que nada que fosse feito, quando é assim, quando acontece, esse é o desígnio. Então, eu fico com o que é bom. Não tem problema você chorar, você viver o seu luto, porque, gente, é luto como se fosse, às vezes é maior do que de uma pessoa próxima, uma pessoa da família. Porque tem uma relação muito íntima. Tem algo muito íntimo entre vocês. Lógico, você precisa chorar. Mas perceba que tem esse movimento interno do deixar ir, do aceitar. Então, eu já ouvi, né, muitos relatos, histórias de donos que não aceitam a morte do seu pet e que ele fica lá se contorcendo. Então, eles mantêm dentro de umas piscinas bem grandes, assim, com água. Com umas tecnologias, eles ficam convulsionando, porque eles estão diretamente ligados, então há todo um sistema. Então, o primeiro ponto, chora, mas aceita, tá? O segundo ponto é que há um movimento bem interessante. Às vezes, se o seu bichinho principalmente dormia com você, às vezes os amparadores trazem por um tempo ele para dormir com você, tá?
nesse momento de transição. Então, toda vez que doer muito, você fala: filho, muito obrigada por tudo que você me ensinou. Eu trago todos os ensinamentos, eu trago tudo no meu coração, mas seja feliz, porque eu também vou ser aqui. A gente vai estar conectado para sempre. Tudo que a gente precisa está aqui dentro da gente. Vá, viva sem dor. Permita, né, que o divino toque a sua vida. Eu vou estar sempre aqui para você. A gente vai estar sempre ligado. Quando a gente faz esse movimento de entregar o nosso bichinho ao divino, ele regenera mais rápido. Lembra que quem tem ego aqui é a gente. A gente complica tudo. E eles passam por um processo de depuração que é muito mais rápido que o nosso. Muito mais rápido, tá? Então eles vão dependendo das situações, porque aqueles que receberam maus tratos é mais complicado. E daí o que acontece, gente, é que eles voltam. Eles passam um tempo, eles têm um porquê. Tem animais, tem os estagiarinhos, né? Já ouviram falar disso? Tem um livro lindo, que é da Aurélia, a autora do Telos, que lançou agora, em 2022, que chama Ângelo. É um livrinho bem fino, tá? Que conta a história da comunicação que ela tinha com o gato dela, que contava para ela sobre o propósito dos animais aqui na Terra. E é bem impactante esse livro, porque tem um momento em que ela fala que o propósito de muitos animais que vieram para transformar a vida e ajudar muitos humanos e não são aceitos. Que as pessoas não despertam para esse amor. E eles ficam à mercê, eles ficam abandonados. E ela fala números ali. Então, por isso, gente, que é muito profundo isso. Eles não chegam por acaso, tem um propósito, a gente decide, mas eles também nos escolhem, tá? Por isso que tem aquela alma. Se você tem um que é desafiador, olha para isso. Eles recebem, eles são simbióticos. Então, eles trazem muito espelho daquilo que a gente precisa olhar, que a gente precisa curar. Há um movimento de alma extraordinário da conexão nossa com os animais. É assim, algo que não dá pra descrever. Eles despertam em nós coisas que ninguém desperta. Ninguém. O Amor Ângelo é o nome do livro. Isso mesmo. É assim, ó, é fininho. É um livro bem fininho, aquele livro que você lê assim em uma semana, se você for uma pessoa focada, deixar o seu celular longe, né? E vivenciar esse... É lindo esse livro. É lindo quando ela conta, né, o propósito dos animais na nossa vida, tá? Por isso que é difícil pra gente, pra quem sabe disso, né, conseguir aceitar abandono. Sabe, esses dias eu vi um vídeo que maltratou meu coração, assim. Tem uma ONG aqui na nossa cidade, chamada Viva Bicho. Eu vi no Instagram deles, eles colocaram uma câmera porque eles têm um número de abandono lá na ONG. A pessoa simplesmente, assim, nessa época de janeiro, eu vou viajar, eu abandono meu amigo. Como assim, gente? Sabe? A pessoa foi lá com um carrão, tá? Deixou um cachorro, assim, porte médio, amarrou, deixou um pacote de ração amarrado, assim, de noite. E daí elas chegaram, ele tava assim, ó, totalmente emocionalmente destruído, com os olhinhos assim, ó, tremendo com medo. Ai, gente, por favor, leia esse livro para entender o que eles sentem, sabe, o impacto que isso tem. E a gente não tem como abraçar, né? Ó, eu já fico emocionada. Não tem como abraçar todos os casos, mas quando a gente passa a entender que tudo na Terra sente, as plantas sentem, os animais sentem, todos sentem. Quando a gente sai um pouco do nosso umbigo, sabe? A gente começa a perceber, sentir o outro também nos evolui. Sentir a vida nos evolui. Sentir, sabe? Sentir nos evolui. É aí que a gente começa a sair um pouco, né? O que eu sinto, que é bom pra mim, a gente sai um pouco disso, né? E a gente começa a perceber, nem tanto fora, nem tanto dentro. Na verdade, é um movimento. Eu falo isso com certa frequência, tá? Nossa,
Entrou, assim, ó, me pegaram, entrou no assunto. Eu poderia falar horas sobre esse assunto, gente. São muito tristes mesmo as histórias de abandono. É muito pesado quando a gente entende esse propósito. Ninguém tem obrigação de nada, ninguém precisa ter bicho, sabe? Mas o que a gente precisa entender é que não é só uma decisão humana. Filho é filho. Você abandona o seu filho? Tem gente que abandona, né? Então é isso que a gente precisa pensar, tá?